Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Prime Talk. Hoje a convidada da vez muito especial, né? Além de ter se tornado uma amiga, ela é médica do meu próprio filho, então tenho um carinho muito grande por ela, doutora Daniela Shigueda, e vou passar a palavra para ela se apresentar, mas antes, para você que não me conhece, meu nome é Thiago Gonzaga, estamos aqui no canal da Study Prime. E eu peço humildemente para você se inscrever no canal, compartilhar, porque esse conteúdo aqui vai agregar bastante na vida de todos. E, se possível, deixar o like aí, se fizer sentido para você todo esse conteúdo, deixa o seu like que ajuda bastante a gente, tá? Dani, se apresenta aí para o pessoal, deixa o pessoal te conhecer. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou médica, trabalho aqui em São Paulo com toda a parte de nutrologia, adequação nutricional, estilo de vida saudável. Tive aí uma jornada interessante na faculdade, fui para Buenos Aires fazer faculdade, me formei na UBA, que é uma universidade super renomada, a gente tem 3 prêmios Nobel em medicina. Fiz aí a trajetória para voltar para o Brasil através da revalidação e já tem mais de 2 anos que eu estou aqui em São Paulo. Como o Thiago falou, tenho o prazer de ser médica do filho dele. E a gente trabalha bastante com toda a questão de alimentação, estilo de vida. Eu sempre brinco que eu levo meus pacientes para que eles vivam a melhor versão deles mesmos. Show de bola. Pessoal, e o papo hoje vai ser muito direto, prático, né? É o que eu prego para minha vida, para minha área pessoal e profissional. Eu sempre brinco com todos os alunos que eu converso, com todas as pessoas que eu tenho ali um trato mais próximo, seja profissional ou pessoal, com aquela questão da fórmula de Bhaskara, né? Acho que todo vídeo eu falo isso. Eu estou esperando até o momento, hoje, quando eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida, que eu sou de humanas. Então, a proposta do canal é justamente trazer conteúdos práticos que seja possível você aplicar no seu dia a dia, que seja possível você significar algo na sua rotina, trazer algo produtivo para você. E o assunto de hoje ele é muito, muito importante. Eu gostaria também de citar, se a Dani me permitir, a base dela, que são inspirações para ela também, que vem da medicina implementada Claro. aí pelo Dr. Laí Ribeiro e pelo Dr. Baracá. São dois expoentes aí da medicina, né? E eles enxergam a medicina como eu acredito que ela deveria ser, né? Uma medicina que preocupa de fato com o paciente e não vai tratar somente os efeitos, né? Vai tratar a causa para que você seja efetivamente curado, para que você melhore. E é muito interessante. Eu vou pedir para Dani fazer uma introdução do que pode significar três pilares tão importantes que a maioria das pessoas negligenciam, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho de sono, né? Muitas pessoas deixam o sono de lado, não se preocupam com o sono. Alimentação, que é uma base fundamental, e também atividade física, né? E aprendi muito com ela, gosto muito desses dois médicos que inspiraram ela. Eu assisto muitos vídeos, já tive presencialmente com um deles, e acho que ela pode falar melhor ainda, porque ela está no meio, né, deles e é a inspiração da carreira dela também. Dani, comenta um pouquinho para a gente o que que isso tudo representa para você, a inspiração deles também, né, na sua carreira. Sim. Em relação ao sono, alimentação, atividade física, eu brinco que é o tripé da saúde, inegociável. A gente precisa ter esse tripé muito bem fincado para ter uma vida consolidada, uma saúde de verdade. E isso, sem dúvida, eu aprendi tanto com o Dr. Baracate quanto com o Dr. Laí Ribeiro. Fiz a pós do Dr. Laí Ribeiro, foram 18 meses, todo mês tendo a presença dele, aprendendo com ele, e a gente aprendeu muito sobre saúde, como promover saúde. E o Dr. Baracate tem o prazer de trabalhar com ele, de ser médica assistente dele, e eu aprendo muito. E o doutor, quando eu fui trabalhar com ele, doutor Baracate, ele me disse algo muito interessante. Se você vai a um médico convencional, ele sabe lidar com a sua doença, ele sabe te dar um remédio, ele sabe te dar um anti-inflamatório. Mas se você chega no médico convencional e fala, doutor, eu estou ótimo e eu quero melhorar, o que que eu faço? Poucos sabem, porque a verdade é que na faculdade a gente não aprende a promover
saúde, qualidade de vida e alta performance, a gente aprende mais a lidar com doença, que obviamente é fundamental, né? A gente acaba tendo durante a nossa vida quadros de doença, quadros clínicos que precisam de um bom manejo médico, porém também é importante a questão da saúde. Então, promover saúde é fundamental. E aí a gente volta para aquele pilar, que são as três bases, né? Uma alimentação saudável, um sono de qualidade e atividade física. Alimentação, porque ela é o nosso combustível. Eu costumo brincar que Deus nos deu uma Ferrari, o nosso corpo é uma Ferrari. Qual é a gasolina que você coloca nela? A alimentação é essa gasolina. Então, essa Ferrari que foi feita para andar em alta velocidade, ela começa a falhar, a dar problema, mesmo o carro sendo bom, mesmo o nosso corpo tendo toda a capacidade de equilíbrio, mas se o alimento é ruim, a gasolina da Ferrari é ruim. E quando a gente fala de alimentos bons, Thiago, são alimentos que a natureza provê. Eu costumo brincar que se você for no açougue na feira, não tem erro, menos comer o pastel da feira. Mas você comer os vegetais, os legumes, as frutas, as carnes, os ovos, o que a natureza provê, não tem erro. E tem uma frase que o Dr. Baracate usa bastante, que eu adoro, que é desembrulhem menos e descasquem mais. Então é Essa, basicamente isso. essa eu acho fantástica. De tão simples, ela é genial, né? Exato, exatamente. Então você vê que uma alimentação saudável, ela não é muito complicada, ela é bem simples, inclusive, e bem prática também. Sim. E- Uma Então, coisa que eu acho interessante, Dani, dessa parte da alimentação, é que não é difícil de você ver resultado, né? O resultado vem muito rápido, né? Diferente, por exemplo, de uma academia, né? De uma atividade física, que a gente vai chegar lá, mas a alimentação é muito rápido você perceber quando você passa de uma alimentação errada para uma alimentação mais adequada, o efeito é muito rápido, né? É instantâneo, começa a desaparecer dores, começa a desaparecer. Fala um pouquinho disso. isso é muito legal. Eu costumo brincar que o nosso corpo ele é altamente grato. Então, a gente começa uma alimentação, em uma semana de alimentação correta, ele já agradece, melhorando as dores. E é muito rápido. Isso não importa se a pessoa tem 5 anos, 20, 30, 70, porque eu tenho pacientes de todas as idades e eu observo essa melhora em todas as idades. Né? O corpo ele tem a capacidade de se regular, de equilibrar a questão da inflamação, só que a gente não pode atrapalhar. O que que eu quero dizer com atrapalhar? Colocar alimentos que acabam inflamando mais, que basicamente são os ultraprocessados, as farinhas brancas. O nosso corpo tem dificuldade em digerir tudo isso e acaba inflamando, né? Então, se a gente retira os alimentos que inflamam, e além disso, adiciona alimentos de verdade, usa algumas estratégias anti-inflamatórias, como o shot matinal, que estava muito na moda o ano passado e que ele é excelente, adiciona algumas vitaminas, porque o nosso corpo acaba estando com poucas vitaminas, porque cada vez os alimentos têm menos nutrientes, então quando a gente faz isso, rapidamente o corpo agradece. Então, dores pelo corpo, dores articulares, em geral, em 1, 2 semanas de uma alimentação anti-inflamatória, a gente já começa a ver melhora. E isso é muito interessante. Muito bom. E assim, tem outra coisa que eu vejo que tem alguns alimentos que eles potencializam determinadas atitudes nossas, né? O bom humor, né? Dependendo do que você está comendo, reflete diretamente nas suas atitudes. Você tem mais paciência, você tem mais energia, né? A sua energia durante o dia, ela dura mais, né? Óbvio que deve ter 1 milhão de coisas que influencia nisso, né? Hormônio, comportamento psicológico e tudo mais, mas a alimentação, ela também influencia nessa parte, emocional também, não é, Dani? Totalmente, totalmente. Tem um eixo intestino-cérebro, que são vários nervos que saem do intestino e levam informação para o cérebro. Então, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar emocional está diretamente vinculado com a saúde do intestino. Inclusive, ontem eu fiz no meu Instagram um post, um Reels, falando da palavra enfesado. A pessoa que está enfesada é aquela pessoa que está. O que, que vem na cabeça de vocês? Pessoa que está irritada, mal-humorada. E enfesado vem de fezes.
A pessoa enfesada é a pessoa que está constipada, que está cheia de fezes sem poder liberar. Ou seja, ela está inflamada, ela está com o intestino todo desregulado. E isso vai fazer com que o humor dela mude completamente. Ela fique enfesada, mal-humorada, irritada. E acontece isso de fato. O nosso intestino, ele produz 90% da nossa serotonina. O que que é a serotonina? É simplesmente o hormônio do bem-estar, o neurotransmissor que nos faz sentir bem, quando a gente faz exercício, quando a gente está com quem a gente ama, isso libera serotonina. E é produzido principalmente no intestino, 90%. Então, se a gente está com o intestino inflamado, tudo isso vai estar comprometido. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso é super interessante, Thiago. As medicações antidepressivas, as principais, tem vários tipos, mas o grupo principal são inibidores da serotonina, da recaptação de serotonina. Então, o que isso quer dizer? A pessoa tem um diagnóstico de depressão, ela toma um remédio, que é o caso, por exemplo, da sertralina, que é uma das mais conhecidas, ou a fluoxetina. Ele toma essa medicação e essa medicação vai inibir a recaptação de serotonina na brecha sináptica. Então, ela vai ter mais serotonina no cérebro. Com isso, ela se sente melhor, atua como um antidepressivo. Só que essa serotonina é produzida também no intestino. Então, olha como tem uma relação direta entre saúde mental, bem-estar, depressão e ansiedade com o intestino. É o nosso segundo cérebro, né, de fato. Exato. É o nosso segundo cérebro. E olha que interessante, tem um grupo de pesquisadores de Harvard que estão tratando depressão e ansiedade, cuidando da flora, da microbiota e da saúde intestinal. Que Aí, bacana. às vezes, até me pergunto se ele é o segundo cérebro ou se o cérebro e o intestino é um só, é uma unidade. Eu me pergunto. Exatamente, é uma boa reflexão para se fazer. Bom, para encerrar esse capítulo de alimentação, qual a dica que você dá de... Você já até começou a falar aí de dois, né? Mas fala três alimentos que você acha aí que a pessoa precisa tirar urgente da alimentação dela para ter uma melhora. Três alimentos que você considera, olha, isso aqui não deveria fazer parte. Primeiro, farinha branca. A farinha branca, ela inflama demais. Tem pessoas que acham que isso é história de mundo fitness. Então, você que acha que é história de mundo fitness, eu convido você a fazer um teste. Fica 2 semanas sem nada de farinha branca. Lembrando que a farinha branca tem glúten, que é uma proteína. Essa proteína também está presente na cerveja. Então, faz um teste. Fica 2 semanas aí sem essas farinhas e sinta você mesmo no seu corpo a diferença. Eu fiz esse teste e faz 2 anos e meio que eu não como nada de farinha branca, nada de glúten, desde que eu fiz esse teste, porque o bem-estar que gerou em mim foi a motivação para nunca mais voltar atrás. Então, primeira coisa, farinha branca. Segundo, açúcar. Mas aí vocês podem falar, meu Deus, açúcar tem em tudo. Açúcar tem em tudo que a natureza não deu, porque a natureza não faz açúcar. Então, vai ter o açúcar lá da fruta, tá tudo bem, porque tem a fibra junto. Então, o seu corpo não absorve o açúcar de uma vez. É lento, porque o açúcar da fruta está misturado na fibra da fruta. É outro tipo de resposta no corpo. O açúcar vai estar em tudo industrializado. E a terceira coisa são produtos industrializados. Gente, se vocês pensarem que um produto de forma milagrosa consegue ficar 6 meses no supermercado sem estragar, É isso impossível, é, né? É é impossível. impossível. Deixa uma fruta 6 meses parada. Um pedaço de carne, um leite da fazenda. O leite da fazenda você tira no final do dia, se você não puser na geladeira, ele já tá azedo. Sim, faz muito sentido isso. Pessoal, então, eu já testei isso, né? Vez ou outra na correria do dia a dia, a gente acaba deslizando na dieta, né? Acaba colocando, tem que ter muita disciplina, né? Para seguir isso certinho. Mas eu já falo para vocês que funciona, né? Funciona porque eu testei, minha esposa testou, meu filho testou, nós tivemos um quadro muito recente agora com o Lorenzo, e ele estava tomando tanto antibiótico, tanta coisa, e nada estava funcionando. E aí eu falei, poxa, eu faço isso, vou implantar com ele. Então a gente decidiu cortar todos os antibióticos de uma vez, os médicos querendo internar ele, a gente decidiu cortar todos os antibióticos e entrar com um detox, fazer um detox nele com alimentação muito, muito saudável.
E imediatamente a gente entrou em contato com a Dani para convalidar, né, essa ideia, essa experiência que a gente estava tendo com ele e se realmente fazia sentido a gente fazer isso. Ela falou assim, olha, não poderia fazer outra coisa, teria que seguir isso. E a melhora dele foi assim, brutal. Em uma semana Perfeito. ele recuperou o que 6 meses quase de remédio antibiótico ele não estava recuperando. Então, isso eu posso dizer que é comprovado por mim e pela minha família. Sim. Eu gostaria até de contar a minha experiência. Eu tinha cólica menstrual. Desde que eu menstruei com 13 anos, ou seja, anos e anos com cólica menstrual, eu achava que era normal. Até que, quando eu entrei nessa integrativa, nessa medicina da saúde, eu comentei com uma amiga minha que é ginecologista, e ela abriu os meus olhos. Ela falou: Dani, isso não é normal. Cólica é sinal de inflamação, o seu corpo está inflamado. Você come farinha branca? Eu falei: como? Você come açúcar? Como? Ela falou: faz o teste, fica aí 2 semanas sem e observa. Foi tiro e queda. Aquela famosa frase tiro e queda foi tiro e queda. Eu parei, 2 semanas eu fiquei menstruada e pela primeira vez na minha vida eu não tive cólica. Eu não tenho mais cólica, nem sei mais o que é isso. Então, assim, o corpo ele dá sinais de inflamação. No meu caso era cólica, tem pessoas que são dor de cabeça, tem pessoas que é sono, tem pessoas que é alergia na pele, tem pessoas que é queda de cabelo, tem pessoas que é constipação, tem pessoas que é diarreia. Cada pessoa vai ter um sinal que o corpo vai dar. E é fundamental que a gente aprenda a ler esses sintomas, ler o que o corpo está falando e entrar num novo estilo de vida, porque vale muito a pena. A gente foi feito para se sentir bem. E quando a gente está se sentindo bem, tudo flui melhor. Olha, essa é uma sabedoria que eu diria para vocês já capturarem aí, que a Dani acabou de falar. Você ter uma consciência do que está acontecendo no seu corpo, né? Uma leitura do seu corpo. A gente, às vezes, na rotina, é tanta correria que a última coisa que você se preocupa é o bem mais precioso que você tem, né? Que é o seu corpo, a sua vida. E geralmente a gente vai deixando isso de lado. Ah, não, tá no horário de almoçar, mas eu preciso fazer tal coisa, eu almoço depois. Ah, não, eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não tô com tempo. Ah, não, eu teria que deitar agora, dormir agora, mas eu preciso terminar tal coisa. E aí você vai negligenciando e isso vai virando uma bola de neve que uma hora a bomba estoura, né? E aí, Exato. pode falar. Sim, eu fico observando que a nossa sociedade, ela normaliza e prioriza muito a doença. Então, se tem alguém doente na família, é aceitável parar tudo e cuidar daquela doença, cuidar daquele doente, o que é muito bom, é necessário. Só que essa mesma prioridade eu não vejo na saúde. A saúde sempre pode esperar, mas a doença não. Então, uma inversão de valores, né? Porque quando tem alguém doente, realmente é fundamental ter esse cuidado. Só que essa doença, ela ocorreu justamente por ter sido negligenciada a saúde. Então, talvez seja interessante, né, a gente reavaliar nossos hábitos, ver quão priorizado quanto a gente prioriza a nossa saúde, porque é provável que se a gente priorizar bem, a gente não entre nesse estado de doença. Falando num vocabulário mais direto e popular aí, chega a ser burrice, né? Você preocupar com a doença e não se preocupar com a saúde, porque se você se preocupa com a saúde, você não vai ter doença. É simples, né? Eu E, acho que é um bom investimento. com certeza. Bem rentável, viu? Vai dar bons dividendos aí. Oh, Pessoal, então aproveita aí, já deixa nos comentários como é que tá a sua alimentação. Tá boa? Tá precisando melhorar? Você tem incluído na sua alimentação esses 3 alimentos que a Dani falou que seria interessante tirar? Quanto que você consome? Deixa aí nos comentários. E aí, vamos para o próximo assunto, que vou deixar a Dani escolher. Você quer falar agora de atividade física ou de sono? vamos falar de atividade física? Então vamos. Bom, atividade física, gente, isso é fundamental. Sempre que eu falo desse assunto, é importante a gente entender que o nosso DNA, ele não teve mutação, não teve mudança desde quando éramos homens das cavernas. Então, toda a informação daquele estilo de vida a gente carrega até hoje. E nós éramos nômades e caçadores. Portanto, o exercício físico é parte do nosso DNA. O sedentarismo é uma aberração. Essa é a verdade.
Então a gente estava o tempo todo com o Homem das Cavernas, caminhando para lá e para cá, porque éramos nômades, e quando tinha fome e oportunidade, a gente caçava, que era um exercício de high performance, de alta performance. Então é fundamental o exercício físico. E quando a gente fala novamente de saúde, entra até a questão da saúde mental, eu já puxo um pouco para a longevidade, que isso é fundamental, todos queremos envelhecer bem, cada vez vamos viver mais anos, e por isso é importante viver bem. Quanto mais massa magra, quanto mais musculatura você tiver no corpo, melhor vai ser a sua longevidade. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas, Thiago, que não fazem musculação, não fazem exercício porque acham que é estética. Falar, eu não sou vaidosa, eu não me preocupo tanto assim com o meu corpo, eu não sou tão vaidosa a ponto de querer ficar musculoso e querer ganhar músculo. A gente precisa desmistificar que músculo não é vaidade, músculo é saúde. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais anos a gente vai viver, maior é a nossa longevidade. E para ganhar músculo precisa fazer exercício. E o melhor exercício é a musculação, porque ela consegue trabalhar cada um dos grupos musculares. Só para vocês terem uma ideia de como isso da musculatura é importante. Saiu agora um estudo recente associando musculatura da perna em idosos, quanto de músculo, né, tinha o idoso na perna, e doenças, demências. Então, quanto menos músculo o idoso tinha, maior a chance dele de demência. Então, maior a chance dele de ficar numa cama, maior a chance dele de ser dependente de alguém. Isso associando a quantidade de músculo. Olha que Eu interessante. vi esse Outro estudo estudo também muito é esse, legal. e ele traz muita consciência, né? Ele quebra na raiz essa história de que musculatura, ficar músculo é vaidade. Não existe isso. É saúde. É saúde. Ai, fulano vai todo dia para academia, uma vaidade sem fim. Não é vaidade, isso é um investimento, isso é saúde. Sim. Outro estudo maravilhoso que eu adoro porque ele é muito ilustrativo, foi observado pessoas com mais de 60 anos internados na UTI em casos graves. Os que mais sobreviviam eram os que mais tinham musculatura, mais tinham massa magra, porque o músculo é uma reserva energética. Então, vocês conseguem ter a consciência da importância da atividade física, da importância da musculatura. E aí, musculatura a gente já puxa para alimentação. Porque se a gente não tem uma alimentação adequada, não cria músculo. Com Por isso que eu certeza. falo que é um pilar, né? Depois a gente vai falar do sono. O sono é fundamental, porque o nosso músculo cresce enquanto a gente dorme. Muito Então, bom. um tá um atrelado com o outro. E aí, pessoal, tem uma coisa que aí eu falando do lado leigo de cá, né? Que assim, o que que eu vejo que geralmente as pessoas se frustram quando começam atividade física? Primeiro porque nós estamos no atual momento de sociedade, no atual geração, em que o imediatismo, né, a ansiedade está tomando conta das pessoas. E não tem como o resultado vir rápido e acontecer as coisas do dia para a noite. Óbvio que vai depender da constituição física de cada um, né? De composição genética de cada um. Tem uns que desenvolvem mais rápido, outros mais lentamente, mas geralmente você tem uma base ali de tempo para começar a ter resultado. E buscando o lado estético, as pessoas ficam desmotivadas e acabam desistindo da atividade física porque não tem um resultado visual tão rápido. E aí é onde a maioria desmotiva. E Exato. aí você abre mão de uma melhora da sua saúde por conta que o visual não veio tão rápido. Ah, eu já estou há 6 meses na academia e não estou vendo resultado. Calma, de duas, uma, ou você está treinando errado, né? Ou você não está acompanhando o seu treino com alimentação, ou então é daquelas pessoas que está lá treinando, mas está no smartphone, né? E aí nem É, está prestando atenção no que está fazendo. Então, tem vários cenários que a pessoa, que ajuda, contribui para a pessoa desmotivar. E como a Dani explicou, esse pilar ele tem que estar sólido e se complementar, né? E o imediatismo ele não combina com nenhum dos três, né? não. Isso aqui tudo é médio prazo, pelo menos, para você implementar.
Depois, Dani, eu queria até que você me ajudasse a pesquisar sobre uma reportagem que eu vi ela uma vez, eu a vi uma vez e eu não consegui achar mais, mas tem um estudo que fala da implantação das novas cognições no cérebro, que vai ser o hábito, né? Como eu já até indico você para ler aquele livro O Poder do Hábito, né? Ele é muito bom e algumas coisas, tanto da parte física quanto da parte emocional, você demora um tempo para incluir aquilo como hábito, né? Para o seu corpo se acostumar, né? Depois a gente pode até fazer uma outra entrevista falando sobre isso, porque eu acho que é muito interessante. Até o seu corpo se acostumar, né? Até você colocar aquilo dentro da sua rotina, porque sempre vai ter uma desculpa, né? Nosso cérebro, eu acho que ele é programado para dar desculpa. Ah, não, hoje está chovendo, eu não vou não. Ah, não, hoje o dia no trabalho foi cansativo, não tô com pique. Ah, não, a minha alimentação hoje não foi tão legal, amanhã, deixa para amanhã. E aí você vai protelando, protelando e não faz, né? E os resultados, eles vão aparecer se você fizer. É muito óbvio, né? As pessoas às vezes esquecem do óbvio. O que que eu preciso para ter um corpo saudável? Alimentar bem e praticar exercício. E aí vem o complemento Exato. do próximo assunto que a gente vai tratar, que é o sono. Mas o que que você recomendaria, Dani, para o pessoal para iniciar com atividade física? O que que você... Ah, eu odeio atividade física, eu sou sedentário. O que que você recomendaria para essa pessoa? Para ter uma facilidade para começar? Primeiro é trazer essa consciência de quais são os benefícios do exercício. Eu costumo brincar que o exercício é a única pílula mágica, porque os pacientes chegam no consultório querendo uma pílula mágica, né? Um remédio que emagreça, que faz com que ele se sinta bem, tudo isso, isso não existe. Mas o exercício, ele é a pílula mágica. Por que que ele é a pílula mágica? Porque ele gera bem-estar, porque ele emagrece quem precisa emagrecer, ele fortalece quem precisa fortalecer, ele gera ele libera endorfina, serotonina, que gera justamente essa alegria, ele melhora a ansiedade, ele melhora a qualidade de sono. Que medicação você conhece que faz isso? Nenhuma. E o exercício faz isso ainda de forma gratuita. E nem precisa ser muito, com 30 minutos de exercício você consegue fazer isso. Então, assim, quais são as principais desculpas que eu sempre escuto no consultório? Primeiro, eu não tenho tempo. A pandemia, ela caiu por terra isso de não ter tempo, porque tem um monte de plataformas agora no YouTube dando aula de zumba, aula de funcional, aula de fortalecimento com peso do próprio corpo, aula de yoga no YouTube. Então você reserva 30 minutos do seu dia, acorda 30 minutos mais cedo e faz. Não precisa nem sair de casa. Outra coisa que as pessoas falam, ah, eu não fui ainda porque eu estou esperando ainda ir no médico para pegar um atestado para fazer exercício. Ande, caminhe. Quem mora em prédio, não mora, por exemplo, no 7º andar, desce no 4º andar e sobe 3 andares de escada todo dia. E no dia seguinte, desce no 3º andar e sobe 4, e assim vai subindo. O, o ser humano ele é excelente em dar desculpa. A gente tem que ser excelente em encontrar soluções. E tem uma Então, frase que para eu gosto muito, Dani, que isso que você falou aí é outra sabedoria para a gente pegar aqui, que é o seguinte: você nunca vai estar pronto. Você acha que você fica buscando o momento ideal. Então, tem uma frase que eu gosto muito: comece antes de estar pronto, porque tem muita coisa que isso. você vai melhorar no caminho. Tem muita coisa que você vai desenvolver no caminho. Isso serve para tudo, para a área profissional, para a área pessoal, para a sua própria saúde, né? Exato. O processo, ele aprimora. E tem outra frase que eu adoro também, que é antes feito do que perfeito. O Exatamente. perfeccionismo, as pessoas que querem demais, não, eu tô esperando isso e isso para começar, isso é autossabotagem. É uma desculpa encontrada para não ser realizado. Então, antes feito do que perfeito. Uma vez feito, você vai aprimorando, é isso. A gente não aprendeu, não saiu de engatinhar para andar, a gente foi caindo, cambaleando, até que começou a andar bem. É isso, a vida é isso, não dá para arranjar desculpa. A gente tem que ser especialista em soluções. Perfeito. E agora vamos entrar no nosso último assunto, que é o sono, né? Um assunto que para muitos aí chega a ser quase um tabu, né? Tem pessoas que dormem muito mal, vivem o dia estressado, não sabe por quê, às vezes acha que é um problema, mas
na verdade, o sono ajuda a regular muita coisa, né? A Dani vai contar isso aí. E eu já queria que você deixasse aí, para finalizar o nosso último assunto, que foi atividade física, qual o esporte que você pratica atualmente? E se não pratica, qual que vai começar a praticar, né? Que a gente já viu que isso aí Boa. vai ajudar a viver mais, né? A ter uma longevidade aí Exato. e uma qualidade nessa longevidade, porque não adianta você viver muito sem qualidade em cima de uma cama. Então, já deixa aí nos comentários qual é o esporte que você está praticando atualmente e se não pratica, qual que você vai começar a praticar. Eu vi um Uma post coisa seu que que eu gostei muito da segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia dos inícios, né? Gostei muito do seu post. Não deixa para segunda, não, já começa agora, faz a sua segunda-feira ser hoje. Exatamente. E uma coisa importante, o nosso cérebro ele trabalha muito com metas. Então você tem que colocar uma data. Hoje é dia 20, vê o dia que é hoje, estabelece. Dia tal, eu começo com um exercício tal. Perfeito. Isso é Então vamos para o fundamental. sono. Vamos falar de sono. Nossa, sono é a base de tudo. Esses três, como a gente falou, né? Sono, alimentação, atividade física são os três pilares. Mas eu confesso que eu acho que o sono é o principal dos três. Os três são muito importantes, mas eu ainda acho que o sono é o principal. Por quê? Porque durante o sono existe um processo maravilhoso no nosso corpo. Nosso sistema imune ele é fortalecido durante o sono. Nossa memória ela é consolidada durante o sono. Então, tudo que a gente aprendeu naquele dia, isso é uma dica principalmente para quem é estudante, tudo que a gente aprendeu naquele dia vai ser consolidado e virar memória profunda durante o sono. Durante o sono, a gente tem reparo celular, então, várias células e tecidos que foram danificados durante o dia, eles são corrigidos, reparados durante o sono. Além disso, tem uma orquestra perfeita em relação aos nossos hormônios, eles são regulados durante a noite. Inclusive, durante a noite, a gente libera e a gente produz os hormônios vinculados com a saciedade. Então, quem não dorme bem tem mais fome no dia seguinte. Eu fiz um podcast há mais ou menos um mês, e no dia do podcast eu tinha dormido mal. E eu até compartilhei nesse podcast falando que naquele dia, um dia depois de ter dormido mal, eu comi como louca. Eu estava com tanta fome na hora do almoço, eu pedi um cookie de entrada e depois pedi uma comida e depois pedi um café, depois pedi uma sobremesa. E eu parei e falei, alguma coisa está acontecendo, o que que houve? E aí eu lembrei que eu tinha dormido só 5 horas naquela noite. Então, quem dorme mal, come muito mais. Além disso, é durante o sono que nossa musculatura relaxa bem, é durante o sono que a nossa ansiedade melhora. Então, olha quantas coisas importantes. Quem é criança, é durante o sono que se libera GH, que é o hormônio que faz crescer. Quem está fazendo exercício físico é durante o sono que a musculatura vai crescer. Então, se você está malhando, treinando, comendo bem, mas não dorme, você vai ter resultado muito baixo. É durante o sono também que ocorre principalmente o processo de emagrecimento. Então, como negligenciar algo tão fundamental? E E uma o. coisa importante, Pode complementar. quanto mais cedo a gente dorme, mais a gente descansa. E 1 hora dormida antes da meia-noite equivale a 2 horas dormida depois da meia-noite. Então, o que isso quer Caramba. dizer? É, você, das 10 às 11 da noite, descansa o que você descansaria das 2 às 4 da manhã. Então, meus pacientes que têm pouco horário livre para dormir, eu sempre recomendo: dorme cedo, dorme às 10, se possível, e acorda às 4 da manhã, não tem problema. Mas você vai ver que você vai render muito melhor. E aí a gente pode pegar até uma sabedoria do pessoal mais antigo, né? De gerações passadas. Que hora que esse pessoal dormia, né? Aqui, O aqui, sol. aqui em Goiás, a gente tem um ditado que fala que ia dormir com as galinhas, né? A hora que as galinhas estavam recolhendo, o pessoal estava indo dormir. Mas você pode prestar mais atenção que os seus avós, os seus bisavós, eles tinham uma qualidade de vida muito maior. 5 horas da manhã ela estava lá varrendo a calçada, ela estava lá preparando alguma coisa para o café, ela já estava com uma atividade muito desenvolvida, enquanto a maioria das outras pessoas hoje tem pessoa que troca o dia pela noite, né? E é um caos, vira um caos a vida da pessoa. E eu convido vocês a fazerem uma análise, você que está nos assistindo agora, faça um comparativo, certamente você deve conhecer alguém na sua família, no seu ciclo social ou no ciclo de trabalho,
que trabalha ou que precisa estar acordado durante a noite. Repare na vida dessa pessoa. Certamente vai parecer uma pessoa mais cansada, uma pessoa mais desgastada, né? Uma pessoa mais envelhecida. Geralmente essas pessoas que trocam o dia pela noite, não sei se eu estou falando bobagem aqui do ponto de vista técnico, Dani, você pode até me corrigir, mas essa é a minha impressão. Pessoas que trabalham durante a noite, que precisam ficar acordados no período que teoricamente era para estar descansando, essas pessoas aparentam estar muito mais desgastadas e muito mais cansadas. Não, isso faz total sentido, porque durante a noite, estando tudo escuro, nosso corpo libera melatonina, que é um dos hormônios vinculado com o sono, e ele é um potente antioxidante. E a ação antioxidante faz com que a gente esteja com a pele mais descansada, menos olheira, mais bem-estar, cabelo mais bonito. Então a pessoa já não conta muito com a melatonina, porque se ela dorme de dia, tem luz solar. E a luz diminui a liberação de melatonina. Além disso, quem dorme mal tem alteração no nível de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. A pessoa fica mais estressada, inclusive. E o cortisol, ele é proteolítico. O que isso quer dizer? Ele quebra proteína. Ele destrói proteína. E colágeno é uma proteína, então a pessoa envelhece muito mais rápido. Então vejam que tem uma percepção técnica aí, não só visual, tem e faz sentido, né? É. E eu Inclusive, eu diria, queria até contar uma coisa legal, que eu gosto muito de escutar os mais velhos, porque eu acho que tem muita sabedoria. Então, eu costumo fazer muitas perguntas para os idosos, sabe? Porque eu sempre acho que eles podem me acrescentar algo. E tem uma tia minha, que ela é bem idosa, ela tem 89 anos. E eu perguntei para ela, eu falei, tia, eu que sou uma jovem, né? Na época eu tinha 30 anos, eu que sou uma jovem de 30 anos, qual o conselho que a senhora dá para mim? Aí ela pensou e falou assim, filha, não perca a noite de sono. Durma muito bem. sabe as Eu palavras, achei sensacional. muito bom. Então, o que que eu queria que você desse aqui como receita para o pessoal, Dani? Qual seria a hora ideal para completar um ciclo de sono bem feito? Qual seria o momento ideal para deitar? Porque eu sei que é diferente de você deitar e de você dormir, né? Você deitar, nem sempre você vai estar desligado ali, principalmente se estiver mexendo com o celular, assistindo TV. É, isso é verdade. É, essa resposta não existe um valor exato, isso é muito relativo. Os estudos mostram que em questão de quantidade de horas para a gente cumprir todos os ciclos, né, que vão ser reparador, é, varia entre 7 a 9 horas. Então, entre 7 e 9 horas por noite. Por isso que a média todo mundo fala 8 horas por dia, né, por noite. Além disso, é importante ser antes da meia-noite. O ideal é ali perto das 9h30, 10. Esse é o ideal. E aí cada pessoa vai ter que ir sentindo. Agora, uma coisa importante é que tem uma grande diferença entre qualidade e quantidade. A gente está falando de quantidade de horas dormida. Em relação à qualidade de sono, tem algumas estratégias básicas que eu sempre falo, pergunto, né, na anamnese clínica, para ver se a pessoa está realmente dormindo bem. Porque às vezes a pessoa acha que deitar na cama, apagar e acordar é dormir bem. E a gente tem alguns sinais quando dorme bem. A primeira coisa é, se a pessoa deita na cama e demora para dormir, que a gente chama de indução demorada, demora para entrar no sono, esse é um sinal de que o sono não está legal. Segundo ponto, se é um sono muito leve, qualquer barulho, a pessoa se mexe, ela acorda, outro sinal de sono que não está bom. Se ela acorda no meio da noite e precisa levantar, também é sinal de que o sono não está bom. E tem pessoas que dormem a noite inteira, mas quando acordam, ainda estão cansadas. Tem muitos pacientes que falam assim, doutora, parece que passou um caminhão por cima de mim. Eu já ouvi muito essa frase. Eu acordo mais cansada do que eu dormi. Já ouvi muito isso. Mesmo tendo dormido 8, 9 horas. Então, esse é outro sinal de que o sono não está sendo reparador. Então, o que que a gente precisa preconizar? Horas de sono e qualidade de sono. Então, o ideal é deitar na cama, pegar no sono em 5, 10 minutos e só acordar no dia seguinte descansado, disposto. Perfeito. Já aproveita e já deixa aí, ó, como é que tá seu sono? Coloca aí nos comentários quantas horas por dia você está dormindo, qual horário que você vai dormir. E eu já fiz esse teste, o que que me ajudou muito, Dani? Vou contar uma experiência aqui. Isso aqui, ó, celular. Você colocar o celular para despertar
né? Tem a maioria dos smartphones tem como você regular o horário que você quer dormir e, inclusive, ele já entra em modo sono, né? Que ele não vai tocar mais, ele vai baixar a luminosidade da tela. Eu recomendo você fazer isso. Já estabeleça ali um horário e isso vai ser gradativo, né? Comigo funcionou muito bem. Então, na hora que o celular dá o Sim, aviso lá, ó, eu já vou baixando a frequência, já vou diminuindo o meu ritmo para poder. Porque se você deita e está muito agitado, muito ligado, eu acredito que vai influenciar nessa parte da indução, né, que você falou. Não, totalmente, não vai vai dormir demorar. rápido. E tem algumas estratégias, né? Quando o paciente passa em consulta, é, sempre eu priorizo muito, então eu entro com vários suplementos que ajudam a cada uma dessas etapas. Eu mesma tomo, acho que uns 6 comprimidinhos antes de dormir, todos de vitaminas e minerais e fitoterápicos que fazem com que meu sono seja extremamente reparador. Eu acordo todos os dias, eu durmo em média 7 horas e meia por noite. Eu acordo todos os dias extremamente descansada e disposta. E, em partes, é por causa dessa suplementação também. Mas mesmo que você não tenha ainda um médico que te dê essas orientações e te passe essas suplementações, tem algumas dicas super importantes, informações importantes que vão ajudar a qualidade do seu sono. A primeira é isso que o Thiago falou, de ir se preparando, né? Ir já baixando o ritmo quando chegar perto do horário de dormir. E aí é interessante deixar o celular no modo noturno, que é a tela que fica amarelada, desligar a televisão, desligar som, evitar inclusive telas, e se tiver dificuldade para dormir, pegar um livro e começar a ler. Além disso, chás também ajudam bastante. Chá de melissa, chá de erva cidreira, chá de passiflora, que é maracujá. Tem muitos chás calmantes que pode virar até um ritual de você tomar antes de dormir. Tem também meditações guiadas que você faz na cama mesmo, que ela vai te ajudando a relaxar. E isso é muito importante. Mais duas dicas importantes que eu quero dar: colocar os pés num nível mais alto do que a cabeça. Então, por exemplo, ficar durante um tempinho sem travesseiro na cabeça e colocar os travesseiros nos pés. O pé elevado mais alto do que o nível da cabeça faz com que o nosso parasimpático ative. E o parasimpático é justamente a parte do nosso sistema nervoso autônomo que faz a gente dormir. Então, com isso, a gente dá essa ativada. E outra coisa super legal é a aromaterapia. Então, usar óleo de lavanda na fronha, cheirar um pouquinho, isso também ativa o parasimpático e faz com que a gente tenha uma noite de sono. Agora, se você não dorme bem, eu recomendo fortemente você buscar um médico da nutrologia que entenda sobre o assunto para você conseguir dormir melhor. E uma coisa importante, medicação convencional para dormir não faz com que o sono seja de qualidade. Então, isso também é importante, você buscar um profissional que saiba fazer o manejo de sono de forma natural e eficiente, para que você tenha um sono reparador, porque lembrem-se, dormir quantidades de horas diferentes de qualidade, e a gente precisa priorizar a qualidade desse sono. Perfeito. Bom, gente, quero já deixar os agradecimentos aqui à Dani. Eu sei o quanto a agenda dela é corrida, o tempo dela é valioso, né? E essa é outra sabedoria, né? Eu acho que depois da nossa saúde, o nosso maior ativo é o tempo, né? Então, onde você está colocando o seu tempo? Acho que isso é muito importante e quero deixar os agradecimentos aqui por tanta experiência, por tanto conteúdo que, se você aplicar isso aqui na sua vida, faz um teste, né? Ninguém tá pedindo para você adotar isso para o resto da vida, não. Faz um teste, aplica aí durante 2 semanas, 15 dias e compara o antes e o depois. Se não fizer sentido, você não precisa fazer, mas eu duvido que você volte atrás Eu também. com os benefícios que você vai ter, né? E só recapitulando aqui o que a gente falou hoje, nós falamos da importância de uma alimentação saudável, né? Retirar farinha branca, açúcar e os alimentos processados, industrializados, né? Isso é importantíssimo. Esses três aí você tentar, se não tirar completamente, diminuir muito da sua rotina de alimentação. Depois nós falamos da importância da atividade física, né? O quanto a atividade física vem para somar e multiplicar os resultados de uma boa alimentação e vice-versa. E por fim, a gente veio aí com uma questão para finalizar com chave de ouro do sono,
que é algo de graça, você já vai ter que dormir mesmo, já vai estar lá deitado, por que não fazer isso de forma correta, né? E Isso, a Dani explicou para vocês o quanto isso é significativo para o funcionamento da máquina como um todo, né? Então, foi bem produtivo, Dani. Eu quero te agradecer imensamente aí pelo seu carinho, pelo seu tempo dedicado aqui. Certamente fará sentido, impactará vidas, que é o objetivo desse canal aqui. E aí eu queria repassar a palavra para você dar suas últimas considerações, já falar o seu arroba aí para o pessoal te seguir. Ela posta muita coisa, pessoal, no Instagram dela, dicas no dia a dia, que às vezes você está negligenciando, e ela fala ali rapidinho, vale mais que uma consulta se você aplicar no seu dia a dia. com certeza. Pô, eu que agradeço, Thiago, pelo convite. É um prazer receber, né? É uma honra receber esse convite. Fico muito feliz também. Eu considero que uma das minhas missões de vida, sem dúvida, é poder anunciar e falar mais sobre essa saúde de verdade, né? Dar ferramentas para que cada um possa ter uma vida mais saudável, porque isso realmente transforma vidas, transforma famílias e transforma a grande escala. A gente consegue, inclusive, transformar a nossa sociedade se todos nós estivermos mais saudáveis. E como vocês viram, são pilares básicos, com estratégias básicas simples. Nem sempre o simples é fácil, porém são coisas muito simples que, se vocês puserem em prática, eu não tenho dúvida que o resultado vai vir e vai vir rápido. Vocês mesmos vão sentir. Vou deixar o meu Instagram, ele é DRA de doutora, DRA Dani Shigueda. Será que tem como escrever depois, Thiago, meu Eu sobrenome em coloco, algum lugar aí? já vai estar escrito, do jeito que Então tá está aí escrito escrito, aqui. ó. E eu vou deixar Porque Shigueda, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês seguirem lá e trocar ideia com ela nas redes sociais, que tem muita qualidade de conteúdo. E é isso. Muito obrigado, Dani. eu que agradeço. Prazer, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Até.